O Inter conquistou um empate espetacular nessa estreia do Campeonato Brasileiro. E óbvio que o torcedor sempre quer a vitória, sempre quer ver o time vencendo. E claro também que o torcedor colorado esperava que o Inter talvez pudesse vencer o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas dadas todas as circunstâncias dessa partida, o empate foi um resultado espetacular. Começando pela qualidade do adversário, que sim, tinha importantes desfalques, mas é o grande favorito ao título desse Brasileirão. Se perguntar para 10 pessoas quem é o favorito, 9 vão dizer que é o Flamengo, e jogando em casa. E mesmo assim o Internacional foi lá, aguentou a pressão e voltou com um ponto muito importante. Mas não somente isso, principalmente as condições da partida. O Inter fez um bom primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo que atacou muito, mas quando atacou, foi suficiente para marcar o gol e ir para o intervalo com a vantagem de 1-0. Uma importante vantagem. Mas aqui eu quero destacar deste primeiro tempo do Internacional a genialidade do técnico Roger Machado. Porque quantas vezes a gente já conversou por aqui de que o time do Roger é um time que ataca bastante, é um time com muita intensidade. Mas hoje o treinador colorado, sabendo da qualidade do seu adversário, principalmente da qualidade do ataque do seu adversário, jogando no Maracanã, soube dosar e soube recuar o seu time na medida certa, para tentar controlar o poderoso ataque do Flamengo e justamente nessas saídas, nessas arrancadas, nesses contra-ataques, acabar encontrando gol como encontrou com o Bruno Henrique. Hoje nós vimos um Inter no primeiro tempo, principalmente, que se defendeu muito bem, com uma linha de 3 zagueiros, a gente pode dizer. Porque nós tínhamos Vitão, nós tínhamos o Juninho e o Fernando atuando como um terceiro zagueiro no meio deles. E deu certo na primeira etapa. Claro, hoje a gente notou a importância do Victor Gabriel na bola aérea. O Inter perdeu muitas vezes nesse tipo de bola, mas no geral se defendeu muito bem na primeira etapa e foi com resultado muito merecido pro intervalo. Mas aí veio o segundo tempo e em poucos minutos parece que tudo isso que eu elogiei até agora desandou, porque o Inter tomou um gol de empate muito cedo, e a impressão que deu foi que depois deste gol do Flamengo, o Inter desmoronou psicologicamente. Não à toa, após o gol do Flamengo, o Inter levou uma pressão danada. Eu acho que naquele momento nenhum colorado deixou de pensar, nós vamos tomar a virada. Só que numa mistura de competência e também um bocado de sorte, que é importante no futebol, o Inter não tomou esta virada. E ali pelos 25 minutos, 30 minutos do segundo tempo, depois de segurar aquela pressão do Flamengo, o Inter conseguiu jogar novamente e atacou, teve chances importantes, assustou o Flamengo, principalmente depois da entrada de Carboneiro e de Ener Valencia. E chamou atenção que mesmo com o resultado sendo bom lá no Rio de Janeiro, que é esse empate, o Inter acabou o jogo tentando atacar, ou seja, seguindo aquela lógica do time de Roger Machado, que a gente já falou tanto por aqui, de um time que não desiste nunca, que pode mudar sua postura, que pode mudar sua estratégia, mas que não desiste de tentar ganhar as partidas, mesmo jogando fora de casa, e mesmo contra um adversário com o tamanho e com a qualidade do Flamengo. Então o Inter terminou o jogo bem fisicamente e buscando um gol que seria maravilhoso. Estrear num Campeonato Brasileiro vencendo o poderoso Flamengo, principal postulante ao título, no Maracanã. Mas não aconteceu e o empate ficou de ótimo tamanho. Repito, um empate espetacular para o Internacional. E aqui eu quero fazer também algumas observações, principalmente em relação ao ataque do Inter. É inegável que o Borré é um bom jogador e é um jogador importante. Mas o momento é do Ener Valencia. O Valencia tem que ser titular neste momento do Internacional. E olha que não fez nada de espetacular hoje quando entrou, mas puxou a marcação o tempo todo pra cima dele, coisa que o Borré não fez na primeira etapa. Embora o Borré tenha participado também da construção da jogada do gol do Internacional. Mas o momento é do Ener Valencia. O Inter recuperou depois de toda
aquela pressão dos primeiros minutos do segundo tempo, recuperou o bom futebol com a entrada de Ener Valencia. Porque, além da participação ali no lance do primeiro gol, o Borré teve um primeiro tempo muito apagado. E, principalmente, Carboneiro precisa ser titular do Internacional. Hoje, por merecimento, a dupla de pontas do Inter titular tem que ser Vitinho e Carboneiro. E eu não tô aqui queimando o Wesley, eu quero dizer, não, o Wesley não serve mais. Muito pelo contrário, é baita jogador. Só que eu vou seguir a mesma lógica. É momento. E o momento da dupla Vitinho e Carboneiro é melhor do que o momento do Wesley. Por merecimento, ambos devem ser titulares do Internacional e o Wesley ser aquela ótima peça de reposição com muita qualidade. Outra coisa, Alan Patrick melhorou no jogo depois que começou a se aproximar mais dos atacantes. Na primeira etapa eu não gostei tanto assim dele, achei ele muito longe realmente ali do Borré, muito longe do ataque. Na segunda etapa o Roger mexeu no posicionamento dele e ele melhorou na partida, foi mais participativo. E óbvio, como sempre já é de praxe, Bernabei. O Bernabei que os times adversários tentam atacar em cima dele porque sabe que é um jogador que sobe muito, mas novamente jogou muita bola. Aquela assistência dele pro gol do Internacional, a gente viu que não foi algo sem querer que ele cruzou pra área e achou. Ele olhou fixo e deu um passe pro Bruno Henrique. Foi consciente. Sem falar que sempre que o Bernabei pega a bola no campo ofensivo, assusta o adversário. Quase sempre ele acha alguma jogada muito importante. E o Fernando, hoje praticamente na primeira etapa atuando como um terceiro zagueiro, jogou muito. Não dá pra acreditar que é um jogador que já vai fazer 38 anos de idade. Ah, torcedor colorado, se tivesse uma fonte da juventude. E também eu quero destacar aqui os dois goleiros do Internacional. O Rocher hoje voltou e voltou bem. Novamente sentiu o problema, entrou o Antony. Eu vi alguns colorados até culpando o Antony pelo gol do Flamengo. Eu não achei que ele teve culpa, mas o Antony também salvou o Internacional em alguns lances capitais da segunda etapa, assim como o Rocher fez no primeiro tempo. Independente de quem for o titular, se o Rocher acabar ficando fora por causa desse problema que sentiu hoje, o Inter vai estar muito bem servido com o Antony. E se o Rocher voltar, o Inter obviamente vai estar muito bem servido também com o Rocher. Hoje o Inter tem dois goleiros muito seguros, de muita qualidade. Mas enfim, esse é meu comentário da partida, um baita resultado do Inter jogando no Maracanã diante de quase 50 mil torcedores, público de mais de 48 mil flamenguistas por lá, e acabou voltando com este ponto muito importante. É muito importante para um time que quer brigar por um título como o Brasileirão, jogar fora contra essas grandes equipes, contra estes concorrentes diretos ao título e voltar com este ponto. E foi o que o Internacional fez hoje. Agora só no segundo turno, no estádio Beira-Rio, e embora o Flamengo seja muito bom, no Beira-Rio eu sou mais o Internacional. Baita resultado, o Inter estreia com o pé direito nesse Campeonato Brasileiro. E vamos esperar para ver o que nos espera daqui para frente. Como já falei por aqui, o Internacional, ao meu ver, tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Ao meu ver, só não tem um elenco melhor do que o próprio Flamengo e vai lutar por coisa grande esse ano. O gauchão já veio, eu acho que vem coisa maior por aí. Mas agora eu quero a tua opinião aqui no campo dos comentários. O que tu achou da atuação do Inter? O que tu achou do placar? Tu concorda comigo que é um empate espetacular, que o Inter começou com o pé direito? Ou deveria ter conseguido mais? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E se tu ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações do sininho e também deixa teu like nesse vídeo que me ajuda pra caramba. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!